Shalom, esse é o seu canal de teologia e de arqueologia. Hoje vamos estar aqui falando sobre alguns acessórios da Bíblia, tipo a dracma e a lamparina do tempo de Cristo. Não é bem o original, mas são as réplicas e vamos dar mais a entender e dar mais vida ao texto bíblico que se encontra em Lucas. Se vocês puderem abrir a Bíblia, a vossa Bíblia, no Lucas capítulo 15, capítulo 15 do verso 8 e 10, que diz assim: a qual a mulher que tendo 10 moedas, se perde uma, não acende a cadeia, varre a casa e busca com persistência até achá-la. E quando a encontrar, chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aqui está. Se der, eu vou pôr um pouco mais perto da câmera, se der para ver. Aqui está uma dracma. Aqui e desse lado. Isso é uma dracma. Quando a gente ocidental, quando a gente vê essa passagem, a gente pensa: por que aquela moça ou a mulher, por que ela ficou alegre? Ela apenas uma moeda dessa. Por que ela ficou tão alegre, tão entusiante ao ponto de fazer uma festa? Isso a gente tem que aprender um pouco da cultura judaica. Quando a pessoa que recebe a moeda vai se casar, o marido dela tem que pagar um dote, sim, um dote para o seu pai, porque para dizer: você está tirando algo precioso da gente, de mim, então você tem que me pagar. E desse dote, o seu pai lhe dá aproximadamente 10 dracmas. 2, 4, 6, 8, 10 moedas como essas. Isso era para quê? A mulher que é casada sempre depende. No Oriente Médio, a Bíblia não é um livro machista, mas foi escrito numa cultura machista. Quando o homem for para a guerra e algo acontece e ela não tem filho, essas 10 moedas que ele recebe é algo de sobrevivência. Essa mulher ia usar essas 10 moedas para voltar para sua casa, para a casa de seus pais, para que venha um parente resgatador e se case com ela novamente. Mas ela precisava das 10. Se ela perde uma, possivelmente ela não conseguiria fazer a chegada. Por isso era tão importante que aquela mulher tivesse as suas 10 dracmas e não perdesse. Esse é o contexto. Para a gente que mora aqui no Ocidente, uma moeda é só uma moeda, mas para ela era algo de sobrevivência. Era algo que ela precisava. Para nós pode ser uma moeda, mas para ela poderia ser a sua vida, já que ela não tinha marido. E se ela não tivesse um filho, a única coisa que restasse para ela era voltar para casa com as suas dracmas, ou pedir esmola, ou no pior dos casos, se prostituir para se alimentar. Mas, agora que ela já tem as moedas, ela se alegrou e fez uma festa para isso. Quando Jesus contou essa parábola, as pessoas que estavam naquele tempo entendeu sim o que o Senhor tinha para dizer. A gente que quando lê não vê tanta grandiosidade nisso, mas naquele tempo as pessoas sabiam o que Deus estava falando. Como essa. Essa é uma réplica de lamparina do tempo de Cristo. Dá para vocês verem, né? Isso era de quê? De Cafarnaum e de Nazaré. Eles colocavam o azeite aqui e colocavam um pavio aqui. Então eles acendiam e iluminavam sua casa. Em outra passagem, que é em Mateus, se vocês puderem abrir vossas Bíblias e ler conosco, Mateus 25. Que
que diz assim, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram sensatas, 5 prudentes. As insensatas os pegaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. E as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E essa era uma lâmpada. Você colocava o azeite, como eu já disse, colocava o azeite, colocava o pavio e iluminava o seu caminho. E nessa passagem, fala que havia 5 prudentes e 5 loucas. 5 tinham, as 10 tinham uma dessa, mas 5 tinham óleo e as 5 não levou o azeite para colocar novamente. Passando-se o noivo, porque a tradição de um casamento judaico é, o noivo aparecia, a festa de casamento começava pelo menos, ao mínimo às 6 da tarde. O noivo passava com a sua comitiva de amigos para até a casa da noiva. E nisso as pessoas o acompanhavam. E a tradição era que 10 virgens pegavam a sua lamparina e iluminavam o caminho até a casa da noiva, para o noivo ir guiando até lá. E isso precisava da sua lamparina. Com a sua lamparina acesa, eles indicavam o caminho do noivo para a noiva. E se você não tivesse mais azeite, o que aconteceria? Você ficaria no escuro. Isso seria uma desonra naquele tempo. E quando Jesus conta essa parábola, todo mundo naquele lugar entende, porque era de necessidade, era uma coisa que eles viviam cotidiano diário. Um casamento diferente da gente aqui do Ocidente, que dura um dia, uma festa, lá não, poderia durar até 7 dias. Era uma festona, era algo grandioso. E no casamento, o noivo ficava, a noiva era separada para um quarto, e era conhecido como quarto de núpcia, onde a noiva ia estar consumar o casamento naquele lugar. Então, irmãos, isso eu trouxe aqui hoje para as dracmas e a lamparina, para que quando vocês estiverem lendo a Bíblia, se lembrar disso, como era uma moeda no tempo de Cristo. Aí a gente vê, quando a gente tem as moedas e a lamparina, e você vai à luz da palavra, você consegue começar a entender como era o dia a dia do nosso Senhor e o dia a dia do povo judeu daquele tempo. Então eu espero que isso traga luz, luz para vocês e luz para quando vocês estiverem lendo a Bíblia. E eu agradeço por essa oportunidade de estar trazendo algo diferente até vocês. E para dizer, nosso vídeo será sempre postado aos sábados. Sempre aos sábados. E se vocês puderem estar nos ajudando, nós vamos estar aqui sempre aos sábados, estamos postando os vídeos. E que Deus abençoe vocês. Até a próxima.